trago os eixos de intervenção da FGS, que é a ligação, a ecologia integral, transformação social, a ligação, ou olhar o mundo de escola como um mundo para a transformação social e, sobretudo, a parte do modo de proceder da FGS, que é em colaboração. Por isso, é em colaboração e, ao mesmo tempo, também o pensar, agir e refletir em conjunto. E eu acho que um memorando como este, não é? Ao fazer parte de uma rede, cuidar da casa comum, e ao mesmo tempo de uma rede das igrejas cristãs que procuram esta mudança e este compromisso da humanidade para com a forma como se olha e se cuida do mundo, tem tudo a ver com a forma de pensar e de agir e de estar da FGS, que é começar gestos individuais, e nós não temos dúvida de que o gesto individual é o necessário, ou seja, precisamos de transformar os nossos comportamentos individuais para ter e conseguir chegar a uma resposta ou a uma transformação coletiva, não é? Porque nós é que somos o coletivo. O coletivo não é um ser etéreo, somos nós. Só que somos nós em conjunto a responder a determinada situação, ou a viver e a usar determinados recursos e bens que nos são dados. Por isso este memorando, para mim, para mim e para a FGS, aqui é uma história muito comum. É uma história muito comum. Está impregnado. É uma história muito comum, mas é um memorando de esperança, não é? Do diálogo, mais uma vez, entre as diferentes igrejas cristãs, que temos uma gênese que é a mesma, que procuramos o mesmo, melhorar o mundo. É um diálogo aberto e franco, que eu acho que é importantíssimo e é essencial, e é só assim que conseguimos construir em conjunto respostas, e por isso acho que faz-nos todo o sentido. Pensar ou trabalhar como a FGS trabalha na área da educação para a cidadania, que leva a uma transformação, mais uma vez repito, é pensar em processos educativos e de aprendizagens que têm por base uma ecologia integral, que o que faz é procurar e responder de forma holística aos problemas, ou seja, olhamos para o mundo e pomos o mundo no seu todo na resposta. Eu acho que é isto. Numa escola ou num aluno, seja jovem, seja criança, falar de cidadania global é um conceito, se calhar, algo estranho, mas falar com ele sobre comportamentos individuais, contributos pessoais, é uma forma de o tornar participante em algo maior que ele ainda não tem consciência, mas que vai adquirindo e vai ganhando. Este é um processo transformador. É um processo transformador, sem dúvida alguma, e é um processo, ou é quase que um projeto que a FGS tem, missão, se quisermos, acho que a palavra é mais esta. A missão que a Fundação tem é procurar encontrar narrativas, instrumentos, ferramentas diferentes das que são até hoje utilizadas, e procurar que haja a chamada educação ecológica, que é um dos objetivos até da plataforma Laudato Si. E isto não passa sobretudo por encontrar novas fontes que nos ajudem a ler e a olhar para o mundo e para a realidade em que estamos. E falar com miúdos do primeiro ciclo e pré-primário, nós não trabalhamos tanto no pré-escolar, também trabalhamos aí mais com os professores. No primeiro, segundo ciclo, temos que pensar e inventar e ser criativos na resposta. E a partir dos olhos dos vossos interlocutores, não é? Exatamente. E como nós trabalhamos em conjunto, um exemplo muito prático, trabalhamos um projeto que é a Escola Enquanto Ser Vivo, ali numa escola do Lumiar. E o que é que criámos? Criámos uma sementeca, mas foram os miúdos que criaram a sementeca desde o início. E é o que exatamente? A sementeca é como uma biblioteca de sementes. E eles encontraram, primeiro foi uma identificação de todo o espaço escolar, em que fizeram um levantamento e um diagnóstico, que é onde começámos em conjunto com os miúdos, que é identificar o que é que temos aqui na natureza, o que é que achamos que pode ser interessante e preservar, e porquê é que é preciso preservar, e porquê é que é preciso cuidar. E fazendo, não é? É um refletir e agir, não é só olhar, dizer, sim, é uma árvore muito bonita. Não, mas esta árvore tem um papel, tem um lugar no sítio onde está e na vida de cada um de nós e da própria escola. Então foi ocupar o espaço, se quisermos, não é? De uma maneira criativa. Criámos uma sementeca e os miúdos pintaram, arranjaram os materiais, colaram, fizeram tudo. Pintaram um mural muito grande na própria escola, numa parede, que eles acharam isto era interessante para ser um espaço onde nós podemos fazer reflexão, onde nos podemos encontrar para falar de outros temas. No fundo é isto, não é? Conseguimos mudar a narrativa de outra forma. Esta educação ecológica que o Papa nos pede é muito levar novas fontes à discussão, não é? Para a discussão, porque há uma literacia ambiental
muito grande, não é? Não nos podemos ficar só pela reciclagem. Temos que mudar o nosso comportamento a outros níveis. Nós vivemos numa sociedade de consumo e estas faixas etárias, vejo até pelos meus sobrinhos, que adoro, mas que reconheço que há muito este comprar, este consumo, mas é a sociedade em que vivemos. O mundo em que vivemos chama-nos e convida-nos e apela ao consumo. E nós temos que conseguir passar do consumo para reutilização, para o olhar da partilha, para perceber que nós não precisamos de ter tudo. Esta obsessão de ter, como diz o Papa na Laudato Si, faz referência de esta mudança do consumismo para a alegria que não está cheia da obsessão do ter. Não é? Aqui um bocadinho perceber que o mundo não passa pelo ter. É mais o ser no mundo e com o mundo. E as linguagens, pronto, isto para dizer que estamos procurando, sim, sem dúvida alguma, temos que encontrar novas narrativas, recursos, ferramentas que nos levem a conseguir estar mais com as faixas etárias mais novas. Há aqui uma questão também interessante, que até no memorando e neste trabalho que nós temos neste projeto conjunto, que é esta relação intergeracional, se quisermos, não é? Não é descartar ninguém é descartável, pelo contrário, todos temos a contribuir. E pôr aqui em diálogo estas gerações para perceber que nós conseguimos sobreviver se não tivermos o melhor ténis, ou o ténis da marca não sei quê, e o melhor carro, ou o melhor não sei... Nós conseguimos sobreviver. O telemóvel não é uma ferramenta sem a qual... O telemóvel não é a extensão do meu braço. Não tem que ser a extensão do meu braço, não é? A comunicação pode ser assim, estamos a conversar e não tenho que estar sempre a olhar para baixo e a mandar mensagens para falarmos uma com a outra. E estes públicos-alvo faz-nos perceber que, independentemente desta humanidade ferida, como já conversámos, é também nesta humanidade ferida que vêm as respostas para uma atenção maior a uma justiça social, a uma transformação social, a uma cidadania ativa capaz de me fazer colocar no lugar do outro? Sem dúvida alguma, porque o que se procura com esta educação para a cidadania é refletir e co-construir, ou seja, eu faço uma reflexão, mas não a faço sozinha. Se eu fizer sozinha, a resposta e a pergunta vai tudo ficar em mim, não é? Mas vai-se conseguindo perceber mudanças através das missões que vocês vão desenvolvendo? Sim. Por exemplo, nós neste momento estamos envolvidos num projeto que é muito, se quisermos, é uma coisa mais egoísta. Porquê? Porque é virado para a Fundação Gonçalo Silveira, que é o MIC, que nós chamamos agora, vive-se muito do MIC, do Link, há assim muitas expressões, e o MIC, que é um movimento de impacto em cadeia, o que procura exatamente isso, é identificar os gestos de cada um na Fundação, ou seja, nas salas em que nós estamos ali no Lumiar, e perceber como é que nós podemos chegar ao lixo zero. Pronto, isto é uma questão. E, sem dúvida alguma, nós já notamos diferença enquanto instituição. Porquê? Porque já não usamos o copo de plástico, já não usamos a garrafa de plástico, é o jarro de água, é o copo de vidro, evitamos ao máximo usar papel. Eu não sou um bom exemplo porque hoje tenho aqui 4 folhas de papel na minha mão, mas ainda sou daquelas que preciso de escrever para... Mas escritas à mão e não impressas num computador. Não, escrita à mão, sim, eu preciso muito de escrever. Isso também tem impacto. Sim, lá está, exatamente, não é a máquina. Agora, pegando no exemplo da máquina, nós não temos 2 ou 3 impressoras, temos uma impressora comum a todos. O papel que usamos é reciclado porque imprimimos de um lado, usa-se o outro para escrever e para trabalhar. Os materiais que usamos na escola são tudo materiais que vamos juntando aqui e ali e que levamos para desenvolver as atividades. E vê-se da parte dos miúdos, e volto ao exemplo da escola do Lumiar, em que trabalhámos a questão da sementeca, os próprios miúdos perceberam que caixas de ovos, caixas de fruta que fomos apanhar, caixas de cartão, com os quais forrámos as paredes para isolar do som, as caixas de ovos que também usámos para isolar o som, umas espumas que encontrámos, cortaram com o raio e fizeram uma decoração muito engraçada na parede, para o estúdio não ficar só uma parede assim sem graça. E os miúdos envolveram-se, já eram eles, olha, e se fizermos isto? E se fizermos não sei o quê? Ou seja, os próprios miúdos já se envolveram nesta resposta de formas alternativas de decorar a sala. E eu acredito que isto depois eles levam para fora. A humanidade vai-se construindo assim, não é? Com estes pequenos gestos e estes sinais que vão acontecendo. É assim também que se ganha consciência de um mundo que fazemos parte, mesmo que ele não nos entre diariamente na nossa vida. Nós fazemos parte desse mundo. O Papa fala-nos para isso quando nos fala a uma ecologia integral,
presente também neste Ecomemorando e na construção da fraternidade que ele nos pede. Eu não concordo assim tanto na questão de que o mundo que nós não conhecemos o mundo natural e que não nos entra. Eu acredito que uma criança de 6, de 7, Claro, 8 anos não tem este não mundo tem, visível não tem. diariamente, Sim, não é? sim, isso aí Mas faz totalmente. parte desse mundo na mesma e vai ganhando uma consciência crescente. Quando lhe é pedido que partilhe, que dê aquilo que não usa, que aquilo que não usa pode servir a outra criança ou outro adulto. Sim, mas nessa aí, consciência que se vai criando. exatamente, aí entram campanhas que se podem fazer, mas desde que sejam campanhas, ou pelo menos da maneira como nós, FGS, vimos, têm que ser campanhas que não é vou pôr ali, alguém leva e alguém depois faz chegar ao destino. As pessoas têm que perceber, ou quando estão a dar, conversar com o miúdo, e perceber, ou com o miúdo, com a miúda, com a criança e perceber, eu estou a dar isto porque eu de facto usei, ainda está em bom estado, eu continuava a usar, mas neste momento posso partilhar com outra pessoa. Não é porque já está velho e estragado e eu já não gosto, porque já caiu o cabelo e metade dos olhos, não. Ainda está bom, eu continuava a brincar com ele, mas há outra criança que não tem as mesmas oportunidades do que eu e então eu vou ajudar a melhorar um bocadinho o mundo dessa criança. E quem diz isto diz respostas a outros níveis mais humanitários, não é? Obviamente, quando olhamos para uma resposta humanitária, há sempre aquela primeira parte que é dar o que temos, porque naquele momento alguém ficou sem nada. Não é? E por isso poder dar água, ou dar dinheiro para que localmente se arranje a água, sem dúvida alguma. A FGS tem uma abordagem mais a longo prazo, não é? E neste momento ajudamos quando podemos, não somos de toda uma organização com muitos fundos próprios que possa enviar dinheiro, mas lá está, no âmbito da Rede Xavier há uma resposta que é possível dar, mas a FGS envolve-se depois nesta resposta de bora lá construir. Então, vamos agora sobre isto, vamos reconstruir a nossa vida e vamos reconstruir e recuperar os edifícios, o sistema educativo, enfim, participar naquilo que podemos. E é aqui que nós queremos estar, com as pessoas, construir respostas que, por exemplo, a resposta que estamos neste momento a dar em Moçambique no âmbito do ciclone Idai, que já foi em 2019, irá ser até 2022, como disse, com a FEC e com a vida. Mas é uma resposta em que nós procuramos ajudar, ou dar uma resposta à vulnerabilidade em que as famílias se encontram, em que a comunidade de Manga Mascarenhas, que é onde estamos, tem, nomeadamente construir escolas, uma escola com 6 salas, edifícios, etc., ajudar o centro de saúde também e trabalhar com a própria comunidade para que ela própria veja a sua capacidade de responder, ou seja, ela própria se torne resiliente, que é um termo também hoje em dia muito, muito na prática, mas é trabalhar, no fundo é potenciar a resiliência de cada um enquanto comunidade e é isto que estamos a fazer. Sim. Até que ponto é que estes projetos, estas missões que a Fundação Gonçalo da Silveira ajuda a desenvolver, também ajuda na desconstrução de narrativas geradoras de injustiça social, desconhecidas, potenciadoras de preconceitos, que ajudam a erguer muros mais do que a aproximar? De que forma é que, trabalhando com estas gerações mais novas, vamos ajudando a criar uma consciência coletiva maior e mais próxima da realidade de cada pessoa? A FGS acredita muito nesta, ou tem como um dos seus eixos, esta desconstrução de narrativas. Mas mais do que a desconstrução de narrativas é a promoção de um diálogo entre entre diferentes atores e setores. Ou seja, nós procuramos que, ao olhar para um território, seja a escola, seja o Lumiar onde nós estamos, em que neste momento temos uma série de trabalho em conjunto com como é que se chama? Organizações da sociedade civil que cresceram e que nascem, que existem na zona da Alta de Lisboa, que é onde nós estamos. Nós, mais do que desconstruir narrativas, nós queremos que se olhem para novas fontes de interpretação, novas fontes que nos tragam novas maneiras de olhar para o nosso sítio. Lá está, não levar respostas certas, mas ouvir. Exatamente. Ouvir até o próprio local, não é? Há pouco falávamos da questão da literacia ambiental, muitas vezes, com o devido respeito, dos meios de comunicação, que depois nos enviesam a forma de olhar e a forma de pensar. Não é só, ao trabalhar a ecologia, não é só a educação ambiental, não é só a reciclagem, é muito mais para além disso. E é isto que nós procuramos,
em conjunto, de forma colaborativa, lá está, insisto muito nestas palavras porque acho que é muito por aí, de forma coletiva, olhar para a interdependência entre nós, entre as coisas, entre as comunidades que existem e, a partir daí, responder. Eu acho que sim, por isso é que eu digo que mais do que desconstruir narrativas, é perceber que a narrativa atual não é a mais indicada, está a ser geradora de facto de desequilíbrios, de falta de diálogo, de construção de muros, pronto, e temos Cabo Delgado, mais uma vez, que é muito fruto disso, não é? Aqui há uma riqueza natural que está, no fundo, muito ali por baixo deste problema, que está a fazer com que população inteiras sejam dizimadas, ou sejam obrigadas a deslocarem-se e depois não há capacidade de responder às necessidades quando vão para outros sítios. Aqui em Portugal temos também por exemplo, o Ecomemorando. É muito isto, é uma forma de responder coletivamente, igrejas que supostamente não... Vamos dialogando, mas a minha resposta, se calhar até a minha maneira de estar é melhor que a tua. Há sempre esta questão de nos sobrevalorizarmos em relação ao outro. É acabar um bocadinho com isto, não é? Nós tentamos combater muito estas relações verticais. Não queremos que seja tudo horizontal, não é? Mas haver aqui que uma relação não seja feita e baseada no poder. E nunca é mais forte que o outro e o outro tem razão. Não, vamos conversar. E se calhar chegamos até a conclusões que sim, a tua é a melhor forma de agir. Muito bem, vamos. Mas encontramos desta maneira em conjunto. Porque o diálogo, quando nos junta, pede mais do que a tolerância, exige-nos respeito por aquilo que a outra pessoa nos está a dizer também, não é? Respeito e humildade. E eu tenho que ser capaz de deixar alguma coisa de mim sentada, ficar a descansar, a repousar, como deixamos a massa quando fazemos piso ao pão, que fica de um dia para o outro. Às vezes ela cresce, outras vezes não. E às vezes nós temos que aceitar que o outro... Às vezes não, temos que aceitar que muitas vezes o que vem do outro é a resposta. E o problema é muitas vezes este, é a nossa superioridade, aquela nossa incapacidade. Por isso eu acho que o respeito, a humildade, o lugar ao outro, não é? Na minha vida passa por aí. E enquanto instituições, isso nota-se muito. Ou seja, há muito esta tendência de nos fecharmos. Não é? Eu fiz parte dos Leques para o Desenvolvimento e tínhamos na porta de um dos quartos, que era a capela. Nós não somos capela, somos igreja. E isto eu acho que é importante. Nós temos que perceber que eu não sou sozinha. Eu faço parte de uma humanidade. Faço parte de um todo. E este todo tem que estar também em mim e eu nele.